Muito bem, meus irmãos e irmãs que estão acompanhando aí pelas transmissões. Nós estamos orando pelas almas que foram ditas ali no início, nesse tempo de pandemia, pessoas próximas, pessoas não tão próximas, mas que não são apenas números, são vidas que se foram e as famílias que ficaram enlutadas. Então, é um costume desde sempre da igreja de rezar pelas almas, e nós continuamos a nossa oração pelas almas. Com isso vocês podem contar com a oração pela família também. A liturgia de hoje, nós podemos ver de algumas maneiras, mas queremos destacar duas frases, uma frase e algo que está por trás dessa liturgia, como um pano de fundo, se podemos dizer assim. A primeira é uma frase muito conhecida: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi ao Senhor da messe que envie mais operários para a sua messe. Uma frase 100% vocacional. E aí quando a gente pensa em vocação, pensa que a messe é grande, mas os operários são poucos, já dizem, é verdade, tem pouco padre, pouca freira. Mas essa messe somos todos nós, todos. Os operários são poucos também nas pastorais, na evangelização, na missão, na linha de frente da fé. Essa palavra, essa frase que agora viralizou, linha de frente do Covid, mas e na linha de frente da nossa fé? Também precisamos de operários. Por isso, peçam ao Senhor da messe, diz Jesus, rezem para que Ele envie mais operários. Não só as vocações religiosas e sacerdotais, mas também as vocações leigas e matrimoniais. As pessoas que se dispõem a trabalhar, que se entregam pelo serviço do reino. E depois também nessa liturgia, Deus quer fazer uma aliança com o seu povo. E eu posso dizer para vocês que Deus, Ele constantemente quer fazer aliança conosco. Constantemente. E nós também constantemente rompemos ou quebramos essa aliança com o Senhor. Através do pecado. Mas diariamente Ele quer renovar essa aliança. Essa aliança que lá na primeira leitura fala de Moisés. Moisés sobe representando o povo e Deus dá as orientações para ele. O Senhor dá as orientações. Depois, no Evangelho, é Jesus fazendo uma aliança com os apóstolos e olhando para as multidões abatidas. Lá, na primeira leitura, em virtude das 12 tribos de Israel. No Evangelho, os 12 apóstolos. Número 12 que significa na Bíblia totalidade. Ou seja, a aliança não foi só para aquelas 12 tribos, para aqueles povos que Moisés representava. Não foi só para aqueles 12 apóstolos, para as pessoas que eles iam evangelizar. Totalidade. Todos nós. Desde aquela época, desde sempre até sempre. Desde aquela época até hoje, e permanece. Então essa aliança que Deus quer renovar com a sua igreja, Ele quer renovar também com cada um de nós. Quando nós nos dispusemos a viver a fé, a evangelizar, como eu disse no início. Então quando nós rompemos a aliança, Deus refaz. Basta que nós queiramos também. Na primeira leitura do livro do Êxodo, diz que Moisés foi ao encontro de Deus. Por quê? Porque ele subiu ao monte. Porém, eu disse isso, se eu não estou enganado, na semana passada, na reflexão, eu repito, não somos nós que vamos ao encontro de Deus como aquele que consegue chegar a Deus, aquele que é o vencedor. Eu consegui, cheguei a Deus através da minha oração, através da minha caridade, eu sou bom. Não, é Deus que vem ao nosso encontro, é Ele que vem primeiro ao nosso encontro. Veio através de Jesus na encarnação, Ele vem ao nosso encontro. E claro, nós temos que dar o passo para ir até Ele, como fez Moisés. Diz a leitura que Moisés foi ao encontro do Senhor, e o Senhor disse a ele: viu como eu protegi vocês? Como que carregando sobre as asas dos egípcios, protegi cada um de vocês? Como que dizendo, e ainda o povo ainda duvida de mim? Então Deus mostrou a Moisés nesse diálogo, viu como eu protegia vocês dos egípcios? Agora ouçam a minha voz e guardem a minha aliança.
Deus pede para o povo, através de Moisés, o representante, para que guardem a aliança. Então Moisés, depois, nas leituras subsequentes, ele desce do monte e vai falar com o povo. E uma dessas vezes, o que estava acontecendo lá? Uma festa com o bezerro de ouro, etc. A profanação do nome de Deus, a adoração a uma imagem, etc. Tudo isso. Isso é tema para outras homilias. Mas Deus, o Senhor, disse a Moisés: por favor, diga ao povo que guardem a aliança e escutem a minha voz. Será que sempre nós escutamos a voz de Deus na nossa vida? Será que sempre nós guardamos a aliança? Ou às vezes queremos fazer do nosso jeito? Ou quase sempre queremos fazer do nosso jeito? Aí a gente vai e reza o Pai Nosso: seja feita a minha vontade e não a vossa vontade. Deveria rezar assim. Claro que Deus nos conhece, sabe da nossa fragilidade, mas cada vez mais devemos fazer como Moisés: ir ao encontro do Senhor, ouvir a voz dele e manter essa aliança com ele, sempre, a cada dia e sempre. E depois ainda Deus diz a Moisés: este povo, que eu quero que escutem a minha voz, que guardem a minha aliança, será a porção escolhida, será o reino de sacerdotes e a nação santa. Olha que maravilha! Ou seja, a recompensa, se podemos dizer assim, entre aspas, que Deus dá àqueles que ouvem a sua voz, àqueles que mantêm a aliança com Ele, é ser uma nação santa, é ser um povo escolhido, um reino de sacerdotes. É isso que Deus promete a Moisés na primeira leitura, ao povo que, de fato, quer seguir a Ele, quer buscar essa configuração com Ele. Porque, na verdade, quanto mais nós nos configuramos com Deus, mais nós podemos realizar o bem aqui. Por isso que não é em nosso nome, é em nome dele o que eu faço. Deveria ser, deve ser sempre. E quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, que fala da famosa frase que a messe é grande, mas antes, Jesus olha para as multidões que estão cansadas, abatidas, como ovelhas sem pastor. Então, assim como o Pai olha para o seu povo e pede para escutar a sua voz, para manter a aliança, Jesus também olha para as multidões como ovelhas sem pastor, ou seja, sem rumo. Qualquer semelhança daquela época de Jesus, que ele olhava para as multidões abatidas, cansadas, como sem pastor, e as multidões de hoje, qualquer semelhança não é mera coincidência. O ser humano continua sendo ser humano e precisa estar aberto à voz de Deus, precisa abrir o coração para aquilo que Deus quer. Então ele olhava aquelas multidões como ovelha sem pastor e dizia: então, de fato, tanta gente. E aí sim ele proferiu a famosa frase: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários. Então é a oração e a consciência da vocação. A vocação, até faço uma brincadeira com as crianças quando eu vou fazer animação vocacional. A vocação é um chamado de Deus para servir os irmãos e as irmãs. Então essa vocação, opa, caiu a minha colinha aqui. Essa vocação é para todos, para servir os irmãos e as irmãs. Não é só para os padres e as religiosas, etc., a vida consagrada, não, é para todos, para fazer a vontade de Deus. Então, você que está assistindo aí, que é pai e mãe, que se preocupa tanto com o que o seu filho vai ser quando crescer, como se diz popularmente, se preocupe mais com a vocação do que com a profissão. Porque a vocação é parte da constituição do ser humano, da alma que Deus infunde. A profissão ele escolhe, a vocação ele é escolhido. Nós somos escolhidos para a vocação. A nossa parte é dar a resposta. Deus nos chama e eu digo sim ou não. A profissão não, eu escolho. De acordo com as minhas possibilidades, vou lá e faço uma faculdade de tal curso, daquele, do outro, o que mais eu gosto. Isso não é vocação, isso é dom. É a profissão, é aquilo que me apetece mais. A vocação não, é um chamado de Deus para o sacerdócio, para o matrimônio, para a vida religiosa, ser missionário, consagrado, etc. Então, pai e mãe, ofereça ao seu filho e à sua filha a possibilidade de descobrir a vocação em primeiro lugar. A profissão é uma consequência. A messe é grande,
Vamos pedir ao Senhor da Messe que envie mais operários. Tanta gente diz assim, aí voltando um pouco mais para o lado dos padres, nossa, como está faltando padre, né, na igreja, é verdade. Ah, parece que o seu filho quer ir para o seminário. Não, não, meu filho não. Eu vou rezar para as vocações, mas o meu filho não. Às vezes é contraditório, muitas vezes a nossa oração é contraditória. Então vamos rezar e vamos agir para que de fato os adolescentes, os jovens busquem discernir em primeiro lugar a vocação. E a profissão ela vai vindo com o tempo. Não precisa deixar de trabalhar, de estudar para discernir a vocação, não. Então Jesus, quando diz que a messe é grande, então ele faz o chamado aos 12 apóstolos. E envia a quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas. Às vezes aquelas pessoas que nós excluímos. É para essas que Jesus nos envia. Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para anunciar o reino. Que ele vem, que está próximo. E recomenda: curai, ressuscitai, purificai, expulsai. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os pecadores, expulsai os demônios. Com isso, Jesus não quer fazer com que os apóstolos, e também nós, os seus seguidores, sejam mágicos. Vou sair por aí expulsando o demônio, vou sair por aí purificando, curando, não. É para seguir os passos de Jesus, fazer como ele fazia. O milagre, a cura, etc. é uma consequência e é das mãos de Deus que vem. Um exemplo foi Pedro e João, como nós lemos lá no início dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pedro e João foram ao templo rezar, depois da ressurreição do Senhor. Estavam meio perdidos, foram ao templo rezar e encontraram um mendigo que era aleijado na porta da igreja. E ele pediu uma esmola. Pedro disse o quê? Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E ele andou. Esse milagre não foi Pedro que fez e João, foi Jesus. Ele disse: em nome de Jesus, levanta e anda. Nós não fazemos nada, ou não devemos fazer nada em nosso próprio nome. O padre na confissão: eu te absolvo em nome do Pai e do Filho, não é em meu nome. Então a gente tem que ter muita consciência disso. Não é para ser mágico, não é para sair curando todo mundo, expulsando os demônios. Não, é para fazer o que Jesus fazia, seguir os passos dele. Ele enviou os apóstolos e continua enviando cada um de nós. E diz ao final do Evangelho: de graça vocês receberam, de graça vocês deem também. Quanta gente interesseira que existe. Eu só faço isso se você me der aquilo. Eu só vou ali se você molhar minha mão. E na fé também. E entre padres também. E entre religiosos e religiosas também. O interesse, Jesus diz: de graça vocês receberam, de graça vocês deem também. A vocação sacerdotal, religiosa, que quando se fala de vocação é mais se destaca, não por ser melhor, mas por ter que sair de casa, renunciar a tantas coisas, como se o matrimônio também não renunciasse a tantas coisas. Mas como é vista, não é por graça, não é o padre não é padre por ele ser melhor entre aqueles da família dele ou dos amigos. É por graça de Deus. É graça. Recebeu de graça e dá graça. Então ele tem que dar também de graça. No nosso caso aqui, a nossa congregação, quanto que não nos deu e continua dando para que nós chegássemos onde nós estamos. A congregação que é parte da igreja. Então, tudo que nós recebemos, damos de graça. Uma bênção, uma palavra, a missa, a confissão, enfim, no nosso caso. E no caso dos leigos também. Quantas vezes o leigo não é luz na vida de outro leigo, ou até mesmo de um padre. Então, de graça receberam, de graça deem também. Até porque, como diz na segunda leitura dos Romanos, a prova que Deus nos ama qual é? Que Cristo morreu por cada um de nós. Se você quer prova maior do que essa, não vai encontrar. Diz a segunda leitura na carta de São Paulo aos Romanos: a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós. Ele deu o seu próprio Filho de graça. E nós também, de graça e por graça dele, fazemos também as coisas por amor. Evangelizamos por amor. Rezamos para que a messe aumente, para que os operários para a messe aumente, por amor. O amor é a chave de tudo. Mas não é um amor como se prega no mundo de hoje, que
qualquer forma de amor é válida. Não. Até porque tem gente que bate, tem gente que mata e diz que foi por amor. O amor verdadeiro é aquele da carta de São João, uma das cartas de São João. Deus é amor. E quando nós seguimos essa máxima de que Deus é amor, a gente começa a excluir vários tipos de amores do mundo que na verdade não é amor. Então abra o seu coração para essa palavra do Senhor, como diz lá na primeira leitura. Escute a palavra dele e mantenha a aliança com ele. Deus quer fazer maravilhas na sua vida, mas depende de que cada um de nós possa abrir o seu coração. Amém.